Boa tarde. Boa tarde. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Aleluia. Vamos aplaudir esse Deus poderoso. Aleluia. Glória a Deus. Quem não me conhece aqui, levanta a mão, deixa eu ver. Mas que beleza, meu ibope está baixíssimo aqui. Mas não precisa ficar preocupado que vocês não estão perdendo nada. Meu nome, na verdade, é o Elbert. Para alguns eu sou o Beto, para outros o Betinho. E tem uns doidos aí que estão me chamando de Betão. Moro logo ali. Minas Gerais, uai. É nóis. Uai, sou. É nóis, sou. Também sou da cidade de Sete Lagoas, né? A cidade mais pentecostal do Brasil, né? Aleluia. Claro, lá tem muito profeta. Está lá Moisés Rocha, está lá o Charles Vieira, está lá o senhor Deli, a Dani, que é coordenadora do Ministério Jovem Nacional da Renovação Carismática, Vaguinho Tiquidum, Digão, Pablo, tem um monte de profeta naquela cidade. Falei, eu vou morar aqui. Aí eu saí de Contagem e fui para lá. Aí o Moisés estava se gabando ali no camarim, falando que eu senti o fogo e por isso eu fui para Sete Lagoas. Não, foi exatamente o contrário, a cidade estava fria, eu fui para lá para botar fogo. Enfim, bom, é o seguinte, antes de me apresentar, eu vou colocar o termômetro aqui. Quem conhece o termômetro aí? Levanta a mão. O termômetro não chegou em Paranavaí ainda, não? Não? Para que serve o termômetro, Suzy? Medir o quê? Temperatura. Quem conhece o termômetro aí? Levanta a mão. Ah, agora você sabe o que é termômetro? Então, é isso mesmo. Eu vou colocar o termômetro aqui para medir a temperatura. Só que eu não vou medir a temperatura ambiente, física, porque isso aí a gente já está sabendo mais ou menos como é que está. Eu vou medir a temperatura espiritual dessa tarde. Aleluia! E como é que eu faço isso? É uma pergunta simples, dependendo da resposta, eu já sei a temperatura. A pergunta é, vocês querem hoje fogo baixo, fogo médio ou fogo alto? Mas nessa diarreia aí? Fogo alto! Não, lá em Minas Gerais é muito mais quente. Eu vou perguntar de novo, vocês querem hoje fogo baixo, fogo médio ou fogo alto? Ixi, então para ser fogo alto tem que ser uma via de mão dupla. Eu prometo que eu vou fazer minha parte, mas você também tem que fazer a sua, amém? De vez em quando você dá um glória a Deus, um aleluia, pula da cadeira, joga a cadeira para cima, dá um glória, faz o que quiser, amém? Mas não fica igual o múmio olhando para mim, igual que vocês ficaram olhando para aquele gordo que pregou aqui não. Eu quero ver o trem quente. Para nós tudo é trem. A hora que esquentar, eu vou junto, amém? Eu prometo que eu vou fazer minha parte aqui, mas você tem que fazer a sua aí, amém? Prepara, então agora eu quero um boa tarde. Pensa naquele boa tarde que você nunca deu para pregador nenhum, nem para o gordo do Moisés Rocha. Eu quero o melhor boa tarde que você já deu na sua vida para alguém. Pode ser, sim ou não? Sim. Mulheres, tem que sair do útero, entendeu? Homens, tem que ser aquele boa tarde de quem torce para o galão da massa. Bom, seguinte, tem que ser aquele boa tarde, amém? Vocês querem fogo baixo, fogo médio ou fogo alto? Cadê o batera? Batera, senta aí no seu lugar, rapaz. Você trouxe baqueta de reserva aí? Trouxe? Tem que quebrar duas agora, viu? Cadê o guitarra? Você trouxe corda de reserva aí? Você vai ter que se virar, velho. E o baixo, cadê? A caixa vai aguentar aí, baixo? É para quebrar tudo, hein? A hora que eu falar,
boa tarde. Ixi, já senti. Eu quero aquele boa tarde. Quando eu falar louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, eu gosto de muitas palmas, muitas palmas, muitas palmas, até doer a mão, mas o para sempre seja louvado tem que ser mais alto do que as palmas, amém? Nós vamos testar as estruturas deste ginásio aqui agora, amém? Vocês, olha para o seu irmão, para a sua irmã que está do seu lado, fala com ele, prepara-te, nesta tarde, eu vou orar, eu vou clamar ao céu, me deixa, porque hoje você não vai me conhecer, eu vou dar tudo de mim, eu vou orar, a minha oração vai subir, o céu vai rasgar e o fogo vai cair. Segura aí, meu irmão, minha irmã. Mulheres, lá do útero, hein? Mulheres, lá do útero, hein? Homens, prepare. Meu irmão, minha irmã, boa tarde! Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado! Muita palma, muita palma, muita palma, muita palma! Faz barulho pra ele aí! Mais palma, mais palma, mais palma, mais palma! Fogo, 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 Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar. É pra queimar tudo, igreja, vai! Deixa queimar! Deixa queimar! Deixa queimar! Vai arder! Deixa queimar! 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 Vai! Deixa queimar! Deixa queimar! Lá, lá, lá! Lá, lá, lá! Lá, lá, lá! Mais uma calorosa salva de palmas para esse Deus que é poderoso! Aleluia! Desse jeito eu prego até às 6 da manhã aqui. Glória a Deus! Pode se assentar que eu vou acabar de me apresentar. Bom, sou casado com a Daniela, a mulher mais linda deste mundo. É, minha esposa. Temos 2 filhos, o Juan Pablo e o Miguel. Fica de queixo caído. 11 e agora 13 anos. São os 2 pregadores católicos mirins mais pentecostais do Brasil. Aplauda o Senhor! Gente do céu! Vocês têm que ver, assista, chega na sua casa hoje, digita lá no YouTube, pregação Miguel e Juan, é de arrepiar, vocês vão ver, há poucos dias eles pregaram no Mineirinho, mais de 8.000 pessoas, eles não querem nem saber, eles vão para cima, os meninos é fogo puro, assista lá e me fala amanhã se eu estou mentindo. 15 minutinhos de pregação, eu duvido se você não repousa. É demais. É demais. É demais. Muito bom. Sou fundador de uma comunidade católica chamada Marca. Daqui a pouco eu falo o que é isso. Estou hoje presidente do Conselho Diocesano da Renovação Carismática em 7 Lagoas. Então, coordeno a Renovação Carismática na Diocese de 7 Lagoas. Marca é o quê, Betinho? Marca é uma sigla.
significa Missão de Avivamento e Redenção Comunidade Católica. Então, corre nas nossas veias o avivamento e a redenção. Eu creio, nós temos por verdade, que não há como pensar em avivamento sem antes pensar em redenção. Bom, já na minha apresentação, eu já vou encaixar o tema da pregação de agora, e aí a gente já emenda tudo. Amém? Pode ser? Então, o tema que me foi proposto é: o meu agir revela quem eu sou. Fala isso para você mesmo. O meu agir revela quem eu sou. E você sabe quem você é? Esta é a grande pergunta. Mas, continuando na apresentação, corre nas nossas veias o avivamento e a redenção, e eu creio que não há avivamento sem redenção, e também não há como pensar em redenção sem pensar em avivamento. Avivamento gera redenção, e redenção gera avivamento. As Sagradas Escrituras deixam isso muito claro. A história da igreja deixa isso muito claro. Tá bom. Um dia eu quis entender essas duas palavrinhas, avivamento e redenção. Então, eu corri no conceito básico de todas as palavras para nós no português. Eu recorri a ele, esse camarada aí, como que ele chama? Dicionário, esse cara aí. Fui até o dicionário para entender o que quer dizer avivamento e redenção. E quando eu fui procurar sobre a palavra redenção ali no dicionário, lá no dicionário diz assim a respeito de redenção. Redenção é remir, resgatar, pagar o preço por aquele que está escravo. Então, eu entendo que o Senhor nos chamou nos dias de hoje para isso, para remir, resgatar, pagar o preço por aquele que vive uma vida escrava. Só que nós só podemos fazer isso de forma espiritual. Então, hoje nós fazemos um trabalho na nossa comunidade, onde nós evangelizamos os irmãos que moram nas ruas, que vivem em situação de rua. Nós levamos comida, roupa, calçado, cobertor, a palavra de Deus, escutamos a história de vida deles, falamos um pouco da nossa história para eles, e também internamos esses irmãos e outros na nossa casa de recuperação, onde nós também os evangelizamos, cuidamos, tratamos dele na nossa casa durante 9 meses lá. E ainda semanalmente nós vamos nos presídios, evangelizamos nos presídios, pregamos a palavra de Deus, presídio masculino, feminino, criança e adolescente, em Belo Horizonte e em 7 Lagoas. Isso é um pouco de redenção e também um pouco do avivamento. É remir, resgatar. Isso é pagar o preço por aquele que vive uma vida escrava. Amém? Amém. Redenção, está definido. Então, fui ao dicionário, muito empolgado, para tentar entender sobre a palavra avivamento. E quando eu corri ao dicionário e abri, está escrito lá, avivamento é o ato de avivar. Mudou nada na minha vida. E o que é o ato de avivar? Aí eu fui lá no verbo avivar. E lá está escrito assim: avivar é dar vida àquilo que está morto. Fala para o seu irmão: avivamento é dar vida àquilo que está morto. Fala para ele: o abençoado, avivamento é dar vida para você. Ressuscita! Abre essa boca. Fala: avivamento é dar vida àquilo que está morto. É para você mesmo. Isso, avivamento é dar vida a tudo aquilo que está
morto. Eu entendo o avivamento por duas vias. Via número 1, eu chamo de avivamento natural. Via número 2, eu chamo de avivamento sobrenatural. Betinho, qual é a diferença de avivamento da via número 1 para a via número 2? De avivamento natural para avivamento sobrenatural. Avivamento natural é quando Deus vai dar vida àquilo que está morto com intervenção humana. Avivamento sobrenatural é quando Deus vai dar vida àquilo que está morto sem intervenção humana. Qual é a diferença? Explica isso. Tudo é avivamento, porém de maneiras diferentes. Alguns casos, Deus vai dar vida àquilo que está morto, se utilizando dos homens e mulheres dessa terra. Em outros casos, Deus vai dar vida àquilo que está morto, sendo Ele mesmo o agente direto. E daqui a pouco eu explico sobre isso. Mas vou falar primeiro sobre o avivamento natural. Explica, Betinho, eu vou explicar na prática. Imagine alguém que tem uma vida aqui em Paranavaí, e de repente, essa pessoa, um jovem muito novo, ele se entrega no mundo do alcoolismo, e imediatamente ele já vai para o mundo da drogadição, e no mundo da drogadição, ele se envolve com companhias, más companhias, e no meio de más companhias, imediatamente, automaticamente, ele já entra para o mundo do crime, e começa a cometer crimes, torna-se um criminoso no meio de más companhias, e ele vai entrando num buraco sem fim. Ele não percebe que está acabando com a sua própria vida, que a sua vida está indo de mal a pior. Ele não percebe que ele está nas garras de Satanás, e este jovem, ainda tão novo, ele está tão envolvido numa vida errada, que muitas pessoas já começam a olhar para ele e ver que ele não tem jeito mais, que ele já é alguém que deu errado, que não deveria nem ter nascido. Alguns desejam até a morte dele, e falam, tomara que morre agora mesmo, porque se ele morrer agora, amanhã faz 2 dias, é bom que vai limpando, é menos um para dar trabalho. As pessoas olham para ele, a sociedade olha para ele, e condena ele como um caso perdido, um caso sem solução. Algumas pessoas já não acreditam mais nele, nem as pessoas que convivem com ele, nem os seus próprios parentes e amigos. Este caso é um caso que para a sociedade é um caso perdido. Esta pessoa está totalmente envolvida, imagina, essa pessoa totalmente envolvida numa vida que não tem volta. De repente, alguém que conhece o Espírito Santo, alguém que fora batizado no Espírito Santo, alguém que nasceu de novo, olha para esse mesmo jovem, e quando olha para esse mesmo jovem, essa pessoa que conhece o Espírito Santo, olhando nos olhos dele, diz, querido, a sua vida tem jeito. Eu conheço alguém que pode mudar a história da sua vida. Você precisa conhecer o Espírito Santo. Mas veja, a sociedade olhou para ele e condenou, entregou ele como um caso perdido. Mas alguém que foi batizado no Espírito Santo, olha para esse mesmo jovem e diz, a sua vida tem jeito. Eu sei de alguém que pode mudar a história da sua vida. Você precisa ir na renovação carismática, você tem que ir lá para a carismática, você tem que ir para o grupo de oração, ou você tem que ir para o retiro espiritual, para o Reinflame Emanuel, você tem que ir para o Éfata, sei lá, você tem que ir para conhecer o Espírito Santo, e o Espírito Santo te conhecer, e de repente as coisas acontecem, e esse jovem que está condenado pela sociedade, ele vai até o grupo de oração, e chega lá na noite do grupo de oração, e as coisas vão acontecendo, as pessoas começam a orar, ele percebe tudo aquilo ali, ele vai percebendo
a ação de Deus ali, mas não sente nada. Imediatamente algo sobrenatural acontece no relance, e ele é tomado por uma unção sobrenatural, e quando pensa que não, ele se desperta para algo novo, que ele nunca pensou, ele nunca imaginou que pudesse acontecer na vida dele. Veja, ele está na igreja, entrou na igreja, um caso condenado, um ladrão, um perdido, um drogado, um criminoso, um alcoólatra, e agora ele está numa assembleia como essa. O Espírito Santo está agindo com liberdade, e quando pensa que não, aquele jovem é tomado de uma unção, e imediatamente bate nele um arrependimento. Ele começa a pensar na sua vida, ele começa a repensar tudo o que ele viveu ali, e ali ele quer mudar de vida. As lágrimas ganham o seu rosto, ele começa a chorar, e vai chorando o seu pecado, chorando o seu passado, derramando as suas lágrimas no chão da igreja. Bate nele aquele arrependimento, ele começa a pensar nos seus pecados, e ali naquela hora, algo tão extraordinário está acontecendo. O ministério está tocando, o pregador está falando, alguma coisa está acontecendo, um fogo queima dentro dele, e ele tem um desejo de mudar de vida. Pensa, ele entrou na igreja um drogado, um alcoólatra, ele entrou na igreja um prostituto, um perdido, um ladrão, ele deu muito trabalho, mas ali agora, ele está sendo batizado com o Espírito Santo, e quando ele é batizado com o Espírito Santo, meu irmão, minha irmã, sabe o que acontece? Ele decide mudar de vida, ele decide dar um passo na sua vida. Naquela hora ele faz a sua escolha que o Moisés pregou, e quando ele faz a escolha, sabe o que ele faz? Ele vai para a casa dele, e quando ele chega na casa dele, ele quer pregar para todo mundo, e dizer que ele foi batizado no Espírito Santo. Ele quer falar para todo mundo que ele conheceu Jesus, e quando ele chega na casa dele e começa a pregar que ele mudou de vida, sabe o que acontece? As pessoas olham para ele e não acreditam mais nele, e falam: ah, vem você agora falar que você virou crente, e desprezam a pregação dele. Por quê? Ele enganou o tempo todo, ele manipulou o tempo todo, ele mentiu o tempo todo. É claro, ninguém vai acreditar mais nele, mas ele está consciente do que aconteceu com ele é real. Ele sabe da escolha que ele fez. Ele não está preocupado o que o pai dele vai pensar, ele não está preocupado o que a mãe vai falar, ou que o filho, ou a filha, ou o marido, ou a esposa. Ele sabe que ele teve uma experiência real, e sabe o que acontece? Ele volta para o grupo de oração, e bebe mais, eu quero mais fogo, e fica chapado ali, e volta na casa dele e prega de novo, mas ninguém acredita nele, mas ele volta para a igreja: eu quero mais, e mais fogo, mais fogo, mais fogo, e volta para a casa dele, e prega, e ninguém quer saber dele. Aí ele começa a pregar para os amigos, ah, lá vai você agora falar que também virou crente, e aí ele está pregando para todo mundo, mas ninguém acredita nele. Mas ele sabe que a escolha que ele fez é real, ele sabe que a experiência que ele teve foi de fato uma experiência em Deus, e ali, meu irmão, ele fica de grupo em grupo, de grupo em grupo, de grupo em grupo, de fogo em fogo, de fogo em fogo. Ele não perde o fogo, ele só quer mais fogo. Quanto mais batem nele, mais ele quer Deus. Quanto mais falam dele, mais ele busca Deus. Quanto mais criticam ele, mais busca Deus. E ele vai ali, de repente o tempo passa, aí alguém vê ele ali: veja, esse menino está vindo tanto tempo no grupo, vamos pedir ele para ajudar. E ele já começa a ajudar, a carregar uma cadeira aqui, ajudar a fazer outra coisa ali. Ele começa a servir. Veja, ele entrou na igreja um dia, um drogado, um dependente, um alcoólatra, alguém perdido. Agora ele já está ajudando. Aí alguém olha: veja, meu filho, você está tanto tempo vindo aqui, você podia contar o seu testemunho, o que Deus fez na sua vida. E aí um dia convida ele para contar o que Deus fez na vida dele, desde o dia que ele chegou no grupo de oração. E ali ele conta, e a coisa maravilhosa, as pessoas ficam estupefatas com tudo aquilo que ele está falando. Olha que transformação que Deus fez na vida dele. Aí no dia que ele conta o testemunho, tem alguém de uma outra comunidade que está ali assistindo o testemunho dele, e fala: olha, você podia ir lá na minha comunidade, conta lá o que Deus fez na sua vida. Aí ele vai lá na outra comunidade. Lá no dia que ele vai, tem alguém de uma outra paróquia, e fala: olha, você podia ir na minha paróquia também. Aí ele vai na outra paróquia, e quando
ele chega na outra paróquia e conta o testemunho na outra paróquia, tem alguém de uma outra cidade, fala, olha, você podia ir na minha cidade, conta lá também. Aí ele conta o que Deus fez na vida dele, na outra cidade. E de repente, meu irmão, minha irmã, sabe o que acontece? O tempo foi passando, ele se tornou um pregador. Ele começa a contar o que Deus fez na vida dele, e ele está pregando ali, pregando aqui, pregando acolá. Ele entrou um caso perdido, sem solução, um drogado, um dependente, um viciado, alguém que não tinha mais jeito para a sociedade, mas agora ele está batizado no Espírito Santo, e ele começa a pregar. E o outro de outro estado, olha, você podia ir lá no meu estado, e ele começa a pregar lá no outro estado, e vai pregando no outro estado, o outro já chama para o outro, aí as pessoas olham para ele, veja como ele mudou, as roupas dele mudaram, as suas vestes mudaram, as suas falas, o seu vocabulário mudou, as suas companhias mudaram, as músicas que ele escuta já não são mais as mesmas, os programas que ele assiste já não são mais os mesmos, ele não frequenta qualquer lugar mais, as pessoas na casa dele começam a ver ele como referência, e quer seguir ele, e as pessoas começam a procurar ele dentro da casa dele. O tempo ajudou ele, e agora ele está pregando aqui, pregando acolá, as pessoas olham para ele, veja, ele está batizado mesmo, ele está mudado mesmo, ele está pregando aqui, pregando acolá. De repente, quando pensa que não, ele está pregando de leste a oeste, de norte a sul, de todo lado do país, ele está pregando de estado para estado, o Brasil inteiro começa a chamar ele. E meu irmão, aquele jovem que entrou no grupo de oração, um drogado, um dependente químico, um alcoólatra, um caso perdido, hoje ele está em Paranavaí, com o microfone na mão, falando das maravilhas que Deus fez na vida dele. Deus mudou minha vida, eu fui batizado no Espírito Santo. Sabe o que é isso? Isso eu chamo de um avivamento natural. É quando Deus vai dar vida àquilo que está morto com intervenção humana. Sabe como foi isso? Alguém um dia falou para mim, vai lá na carismática, Deus vai mudar a sua vida. Gente, eu dei muito trabalho, eu fui preso. Minha mãe já me procurou até no grupo de antissequestro. Não sei porquê, até hoje eu não entendi. Ia pagar com o quê? Mas eu dei muito trabalho. De repente, eu fui num grupo de oração porque alguém me falou, o ministério tocou a música, alguém pregou, falou tudo que eu precisava ouvir, eu mudei de vida. Eu fiz a minha escolha. Isso eu chamo de um avivamento natural. Avivamento sobrenatural. Pode aplaudir. Avivamento sobrenatural é quando Deus vai dar vida àquilo que está morto, sem intervenção humana. Eu não vou entrar no assunto, porque não é o meu tema, mas depois você lê Atos dos Apóstolos, capítulo 2. O dia de Pentecostes, eles estavam todos trancados naquele lugar, porta, janela fechada, e de repente, um vento impetuoso, um vendaval, como se soprasse um vento impetuoso, e uma espécie de língua de fogo, e tudo, e muito barulho, paf! Repartiu sobre cada um deles, e eles ficaram cheios. Sem intervenção humana, o próprio Deus veio. Avivamento sobrenatural. Só que o avivamento sobrenatural, ele é gestado, ele é gerado por uma vida de santidade. Por isso, eu quero pegar esse gancho para entrar no tema. O meu agir revela quem sou eu. A pergunta que eu te faço, você sabe quem você é? Pergunta para o seu irmão. Me responde o que é que ele falou. Sim ou não? Responde aí, gente, sim ou não? O que é que ele falou, sim ou não? Está dividido, hein? Você realmente sabe quem você é?
Ah? Pega a tua Bíblia em Êxodo, capítulo 3. Êxodo 3. Êxodo 3. Ô, gente, vou dar um coro no vocês. Eu estou vendo gente assim com a Bíblia. Outro dia eu perguntar onde era, pedi para abrir em Gênesis. A outra estava lá. Não tô achando. É demais, né? Gênesis, Êxodo. É o segundo. Pode abrir que você vai achar. Tá ruim. Amém? Êxodo 3. A sarça. Gente, eu só gosto de fogo. Ai, ai, ai. Vocês querem fogo baixo, fogo médio ou fogo alto? Ih, a diarreia voltou. Capítulo 3, versículo 1. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Conduziu as ovelhas para além do deserto e chegou ao Horebe, a montanha de Deus. O anjo do Senhor apareceu-lhe numa chama de fogo do meio de uma sarça. Moisés olhou, eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Então disse Moisés: darei uma volta e verei este fenômeno estranho. Verei porque a sarça não se consome. Viu o Senhor que ele deu uma volta para ver, e Deus o chamou do meio da sarça. Disse: Moisés, Moisés. Este respondeu: eis-me aqui. Ele disse: não te aproximes daqui, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porque temia olhar para Deus. Continua aí. O Senhor disse: eu vi a miséria do meu povo que está no Egito. Ouvi o seu grito por causa dos seus opressores, pois eu conheço as suas angústias. Por isso, desci a fim de libertá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir desta terra para uma terra boa e vasta, a terra que mana leite e mel, o lugar dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus, dos jebuseus. Agora, o grito dos israelitas chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vai, pois, eu te enviarei a Faraó para fazer sair do Egito o meu povo, os israelitas. Palavra do Senhor. Beija a tua Bíblia e aplauda bem forte a palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. O meu agir revela quem eu sou. Veja, Moisés está diante de uma grande missão. Ele precisa libertar o povo dos egípcios da mão de Faraó. É uma grande missão. E por que uma grande missão? Justamente porque Moisés não sabe verdadeiramente quem ele é. Moisés não se conhece a si próprio. E isso fica muito claro quando nós seguimos
na palavra. Deus está dizendo para ele: eis que eu te envio para libertar o meu povo da mão dos egípcios. A primeira desculpa que ele dá é: Senhor, quem sou eu para ir e libertar o teu povo da mão dos egípcios? Quem sou eu? Eu sou ainda muito pequeno, eu não sou nada. Moisés está se revelando a Deus daquilo que ele sabe de si. Eu sou isso aí que o Senhor está vendo. Mas Deus está dizendo: eu te escolhi. Eu te separei para isso. Eu te prepararei para isso. Pode ser que você esteja aqui neste final de semana nas mesmas condições que Moisés. Na verdade, você não sabe quem você é ainda, minha irmã, meu querido irmão. Na verdade, você não entendeu nada do chamado que o Senhor te fez. Como também Moisés não sabia, ele começa a dizer: quem sou eu? O Senhor diz: eu te chamei, eu te escolhi, eu te separei. E aí ele vai dizendo: e quando eles me perguntarem qual o seu nome, eu nem sei como o Senhor chama, o que é que eu vou falar para eles? Eu não tenho nenhuma identidade do Senhor para me apresentar a eles. Então o Senhor diz para ele: quando eles te perguntarem qual é o meu nome, diga: eu sou. Este é o meu nome. Eu sou. Isso é nome. Quem que é seu Deus? Eu sou. Não vou. Eu não vou. Então, ele começa a colocar desculpa, e Deus está falando: mas eu te separei, eu vou estar contigo, eu não vou te abandonar. Aí o Senhor vai dar a ele sinal, quando ele fala: Senhor, mas não adianta, eu posso falar seu nome, eu posso chegar, e eles não vão acreditar em mim por causa da minha fragilidade, por causa da minha limitação, por causa da minha pequenez, por causa da minha pobreza. Eu não sou ninguém na comunidade, eu não sou ninguém na paróquia, eu não sou nada na minha casa, eu sou o patinho feio lá em casa, tudo que dá errado, tudo cai em mim, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Ninguém vai acreditar em mim nunca. São as desculpas que Moisés, eu não sei porque todo Moisés é cabeça dura desse jeito. Entendeu não, né? Pergunta para o seu irmão: você está entendendo ou não está entendendo? Ai, ai, ai. Ele vai colocando desculpa. Aí o Senhor fala: o que você tem na mão? Ele: uma vara. Aí o Senhor fala com ele: joga a vara no chão. Ele joga. A vara vira uma serpente. Aí o Senhor: estende a sua mão. Ele estende a mão. A vara, a serpente volta a ser vara. Pega ela. Aí o Senhor: põe tua mão no peito. Ele põe. A mão dele ficou pura lepra. Ele tira. Volta. A mão dele volta ao estado normal. Deus vai dando sinais todo dia, toda hora, para você entender que Ele não vai te abandonar. Ele vai te mostrando que Ele não vai deixar você só o tempo todo. É milagre atrás de milagre, milagre atrás de milagre, milagre atrás de milagre. Só que você não quer ver, Moisés. Ele vai te mostrando os sinais para que você entenda que Ele vai estar contigo. Agora, por que é que Moisés vai colocando desculpa atrás de desculpa? Porque ele não se conhece.
por causa das atitudes dele. Tudo que ele faz são atitudes de um homem derrotado, de um homem que não vê Deus tal como Deus é. Ele não consegue enxergar em Deus aquilo que Deus é. Ele vê Deus como homem comum, como homem natural. Talvez seja esse o grande problema seu, minha irmã, meu irmão. Todas as suas experiências com Deus, tudo que você faz com Ele, todas as suas conversas, tudo que você tem de intimidade com Ele, você trata Deus como se trata os homens dessa terra, trata Deus como se Ele fosse carnal. Não, querido, querida, com Deus não é assim. Com Deus as coisas se resolvem no Espírito. O seu agir com Deus tem que mudar, a sua postura com Deus tem que mudar. Porque são as suas atitudes que revelarão quem você realmente é. Moisés, ele é quem? Aqui está o detalhe. Moisés, ele se identifica com aquela sarça. Porque o que é que está acontecendo? Ele apacenta o rebanho do seu sogro Jetro, e todo dia Moisés vai com o rebanhinho até o deserto. E ali do deserto, ele volta para trás. Todo dia ele pega o rebanhinho do sogro, deserto, ai, é muito sofrimento, é padre perseguindo, é bispo que não me entende, é fundador que não me dá atenção, é fulano que fala mal de mim na comunidade. Volta do deserto para trás. As atitudes vão revelando quem é Moisés. Ele vai todo dia com o rebanho, até ali, ai meu filho, na droga, eu não aguento mais orar, e ele não sai da droga, o meu casamento parece que quanto mais eu oro, ele vai de mal a pior, está tudo acabando. Deserto, volta do deserto para trás. Um dia, o bendito do cabeça dura dos Moisés, ele atravessa o deserto. Tem atitude que muda a história do homem. Tem atitudes que pode mudar a tua história neste final de semana. Tem gestos que você precisa fazer neste final de semana para mudar a tua história. Moisés, um dia, ele resolve atravessar o deserto. O problema é esse. Todas as vezes que o deserto chega na sua vida, você recua. Você não enfrenta, você não atravessa, você não passa para chegar até o Horebe, a montanha de Deus. Então você conhece aquele Moisés que vai até o deserto, o lugar dos problemas, e volta para trás. Ele é esse homem. Só que quando ele atravessa o deserto, a Bíblia diz que quando ele chega na montanha de Deus, lá no Horebe, ele só não repousou, porque ele ainda estava na carne. Tinha alguma coisa estranha. Uma sarça no meio do fogo, que a palavra diz que o fogo ardia, mas a sarça não se consumia. Isso chama a atenção de Moisés. Porque o que está acontecendo aí? Gente, a sarça, ela é um arbusto muito frágil. É uma árvore extremamente frágil. Basta o calor do sol para matar ela. Ela não suporta o calor do sol. Isso chama a atenção de Moisés, porque quando ele chega e vê aquelas chamas em torno da sarça, e a sarça viva, imagina ele a uma certa distância. Vou me aproximar para ver esse extraordinário espetáculo.
Então ele quer aproximar para entender o que está acontecendo com a sarça. Sabe por quê? Ele se vê na sarça, aquele arbusto frágil, é ele. Que tem medo de tudo, de todos, que não conhece nada dele. Que não sabe quem verdadeiramente ele é. Ele se vê na sarça. O que está acontecendo para essa sarça se manter viva no meio das chamas? Então, a Bíblia diz que ele vai se aproximar para contemplar esse belo espetáculo. E diz que ele se aproxima e dá uma volta para ver o que está acontecendo. Qual que é o segredo desse lugar, dessa sarça? As chamas. Aí a voz diz: Moisés, Moisés, não te aproximes, porque o lugar em que tu pisas é uma terra santa. Meu Deus do céu. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu pisas é uma terra santa. Sabe o que está acontecendo aí? Nesse extraordinário espetáculo, algo extremamente sobrenatural, que Moisés não conseguiria entender nunca, que ele jamais iria compreender, porque não nasce do homem, não vem da carne. Algo chama a atenção de Moisés para ele se aproximar da sarça. Meu irmão, minha querida irmã, você só está aqui porque alguma coisa te atraiu. Alguém te atraiu. Ninguém colocou a arma e está... Eu não estou vendo ninguém com a arma na cabeça de ninguém aqui para te obrigar a ficar aqui. Moisés só atravessou o Horebe, o deserto para chegar ao Horebe, porque ele quis. Uma atitude, o agir dele, para revelar quem realmente ele é. Eu te pergunto, você sabe quem você é? Pois bem, eu vou tentar te ajudar. Quando Moisés se aproxima, ele está vendo aquele extraordinário espetáculo. Ele está vendo a sarça, e a sarça viva, e veja, quando ele se aproxima, claro, ele sente o calor das chamas, ele sente o calor do fogo, e ele percebe que o fogo continua forte, que o fogo continua robusto. E ele está vendo que a sarça ainda está viva, ele está contemplando, porque ele não está entendendo como é que a sarça está resistindo ao calor dessas chamas, se eu que sou eu não consigo me aproximar destas chamas. Meu irmão, minha irmã, algo pode estar acontecendo na sua vida, claro, você vai passar momentos de muita dor, de muita prova, de muita tribulação, mas hoje Deus quer revelar realmente quem você é, Deus quer dar a você toda a característica sua que você ainda não conheceu, querido, querida. Moisés não entende nada, porque ele estava, claro, ainda na carne, ele não entendia as coisas do Espírito, ele sabia daquele Moisés limitado que estava ali, semelhante àquela sarça. Claro, querido, você vai viver coisas de muita prova na vida inteira, porque problema todo mundo tem, e todo mundo vai ter a vida inteira, ninguém está livre de problema nenhum. É o que está acontecendo com aquela sarça está em
envolta no meio das chamas, mas ela está se mantendo viva, ela está forte, porque não é que o fogo deixou de perder a sua potência, o teu poder, não é que o fogo deixou de queimar, não, o fogo continua sendo fogo, não é que a sarça ficou robusta, não é que a sarça ficou forte, não, a sarça continua um arbusto frágil, a sarça continua sendo um arbusto que por um calor do sol, ela se queima. Eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, independente da circunstância que você tiver que enfrentar, independente da circunstância que você tiver que passar, a sua vida, você vai continuar sendo este homem, esta mulher, limitado, limitada, os problemas continuarão sendo mesmo os problemas, mas a diferença não está no fogo, a diferença não está na sarça, a diferença está no solo, a diferença está onde a sarça está plantada, a diferença está onde a sarça está vincada. Por isso, vai vir problema, vai vir tribulação, você vai continuar sendo quem você é, mas o que vai fazer a diferença é onde você fincou os teus pés, é onde você está fincado. E eu devo dizer a você, só existe um lugar, só existe uma pessoa, só existe um alguém que pode manter a sarça viva, e nesta noite, eu quero dizer a você, o nome dele é o Espírito Santo de Deus. Finca os teus pés neste solo santo, finca os teus pés nele, o Espírito Santo vai te manter vivo. Se você quer saber realmente quem você é, finca os teus pés no solo santo, na pessoa de Jesus. A sarça continua sendo sarça. O fogo, os problemas continuam sendo problemas. Mas aquele que age em você é maior do que tudo. Ele, Deus, Ele vai te dar a capacidade de libertar o povo das mãos de Faraó. Por isso, quer se conhecer? O seu agir vai demonstrar quem você é. As suas atitudes. Começa aqui hoje. Pelo Santo Terço. Joelhinho no chão. Santíssimo Sacramento. Na confissão. Aproveita que tem 2 padres, não sei nem se vocês estão atendendo hoje, mas marca. Começa! O agir, que vai revelar quem realmente você é, porque Deus te criou para isso, para o louvor, para a glória dEle. Deus te criou para a santidade. Só que ser santo custa caro, meu amado, minha amada irmã. Ser santo tem preço. Sabe o que custa a santidade? A sua vida. É a sua vida. Entenda. Deserto, querendo ou não, você vai ter que enfrentar. E qual que é o problema disso? Me explica. Qual é o problema de enfrentar deserto? Se você pensar bem, você já está no lucro. Porque nós já estávamos condenados, gente. Nós já estávamos condenados ao inferno. Só que Deus, na sua infinita misericórdia, quis te salvar. Gratuitamente. Agora você vai reclamar das suas dores? Agora você vai ficar reclamando das suas cruzes? Não dá. Jesus, ele veio para que povo? Me fala. Volta lá no Antigo Testamento. Para que povo ele veio? Hein, gente? Para quem?
eu vou dar uma dica. Eles rejeitaram ele. Até hoje, alguns ainda o rejeitam. Para quem? Os judeus. Os judeus. Por que muitos o rejeitaram? Eles esperavam um Messias que viesse como? Explica aí para mim. Glorioso. Vai falando. Rei. Com um cetro de ferro na mão, uma coroa na cabeça. Nas nuvens, em glória. Não é? Sim ou não? Sim ou não? É o Messias que eles esperam. Agora, a didática de Deus é essa, e vai ser o tempo todo, gente. Se você mergulhar nas Sagradas Escrituras, você vai ver que Deus sempre agiu assim. Ele sempre escolheu os piores, os menores, os mais frágeis, os limitados, os menos capacitados. Deus sempre escolheu agir assim. Você já parou para perguntar por quê? Todos eles, Gideão, Josué, Moisés, quem sou eu? Como que eu vou fazer isso? Deixa, eu vou fazer por você. Deus falando. Você já parou para pensar por que é que Deus escolheu agir assim? Agora veja, raciocina comigo. Os judeus esperam o Messias que vem na glória, vitorioso. É ou não é? Agora, imagina, se o Messias vem agora, nas nuvens, todo glorioso, cercado de anjos, e você pode observar que tudo que eles esperam são justamente as tentações que o diabo vai fazer para Jesus lá no deserto. Cercado de anjos, tal. Imagina se Jesus vem da maneira em que os judeus esperam. Não é muito fácil, gente? Aí, os idólatras, os fariseus, os jebuseus, os heteus, os heveus, os zeus, tudo, não vai correr dele. Ele! Meu Deus, tá fácil para saber que Ele é o Senhor, o Messias. Deus não age assim. Então, olha a didática, a dinâmica de Deus. Ele vem numa manjedoura. Nasce pobre, vive pobre, cresce pobre, morre pobre. Só vai até Ele quem não tem interesse. Porque eu pergunto, o verdadeiro amor, ele é interesseiro? Não. A Bíblia diz que não. 1 Coríntios 13. Ele não é invejoso, não se compra, não se vende. Se Jesus vem em glória, ficaria muito fácil. Era fácil comprar, entender. Qualquer um poderia amá-lo. Então a dinâmica dele é essa. Ele vai crescendo e vai seguindo o Messias quem quer. Quem entende? Então, o caminho da glória está aqui, na cruz. Se Ele, Senhor, Mestre, teve que fazer esse percurso, quanto mais nós, porque na verdade, Ele só fez isso para que eu e você tivéssemos vida. Não tinha outra forma do Senhor dar vida a mim, a você, se não fosse pelo processo, o caminho da cruz. Porque, meu irmão, minha irmã, entenda uma coisa, nós estávamos condenados à morte, e consequentemente à morte eterna. Aí a Bíblia vem em Hebreus 2,14 e fala que Ele matou a morte com a sua morte.
Só tem um jeito dele matar a morte: morrendo. Para morrer, ele tem que se fazer homem, ele tem que se fazer carne e sofrer tudo que o homem e a mulher sofrem. Então, o que ele faz? Ele pega tudo isso que é dor, que é prova, que é perseguição, que é marido que dá trabalho, que é mulher que dá trabalho, filho que dá trabalho, que é problema na justiça, que é a situação financeira, que é a enfermidade. Ele pega tudo isso e transforma em algo divino. Ou seja, aquele que com Cristo morrer, a Bíblia diz em Romanos 6, com Cristo também ressuscitará. Portanto, pega tudo isso que você está até no deserto e atravessa o deserto. Chega até a montanha de Deus. Amém? É o preço que nós temos que pagar hoje. Deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar, deixa queimar.